Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Jane Berwanger, ela que é advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e também ela é, além de, claro, advogada e tem como especialidade essa área do direito previdenciário. Aí fica uma pergunta, professor, mais dirigida à área rural ou não? Ao direito previdenciário? Ao direito previdenciário, né? Dedicado ao direito previdenciário. Aqui Sim. no Saber Direito que você fez o direcionamento para a aula. Até porque em 5 aulas não seria possível trabalhar muito mais do que a gente trabalhou, então tem que escolher dentro do direito previdenciário um tema específico para poder abordar com o mínimo de profundidade. Mas atuo em outras áreas também do direito previdenciário. Deixa eu lhe fazer já uma pergunta que inicialmente pode parecer talvez até uma pergunta meio absurda, mas não é, e eu acredito que volta e meia essa pergunta deve sair. Qual é a classificação do trabalhador rural? Bom, no primeiro momento, claro, aquele que trabalha no campo. Mas aí, voltando para um outro lado, talvez tenhamos alguns... Eu poderia aqui dar como exemplo, para a gente tirar essa má impressão da pergunta, não achar que é uma pergunta idiota, né? Por exemplo, um motorista. Um motorista na cidade e tem também um motorista lá no campo. O que estaria dando essa referência de trabalhador rural é o fato dele estar no campo? E eu lhe pergunto, há uma diferença entre, por exemplo, um motorista de trator e um motorista, por exemplo, de um caminhão? Então, o que vai caracterizar o trabalhador rural é a atividade, a natureza da atividade que ele desempenha. Isso nem sempre é muito fácil. Às vezes, por exemplo, ele trabalha... eu vou dar um exemplo assim, no carvão. Ele trabalha cortando a lenha, empilhando e fazendo carvão. Então, ele faz parte de um processo todo. Às vezes fica difícil dizer, bom, e agora? É uma atividade urbana? É rural? Enfim. Não é onde está localizada, mas sim o que ele faz. Não é onde, e sim o que ele faz é que vai caracterizar. No caso, por exemplo, o tratorista, ele já está muito mais... de uma forma bem mais permanente na atividade agrícola. Ou seja, ele só está na lavoura. Já o motorista de caminhão, ele pode estar transportando produtos na estrada, pode estar transportando produtos agrícolas, pode até estar dirigindo um carro, já é diferente. Então, o elemento mesmo ali característico é o que eu chamo de agruras do lavor campesino, ou seja, aquela penosidade da atividade rural é que vai justificar um tratamento diferenciado aos trabalhadores rurais com relação aos trabalhadores urbanos. No direito previdenciário, a gente tem muitas regras que levam em conta alguma situação específica, por exemplo, o professor, por exemplo, a pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos, a ruído, a graxas, poeiras, etc., que se considera uma atividade mais nociva do que outras, e nesses casos ela tem um tratamento diferenciado. Não tem uma lista exatamente? Não tem uma lista. A lei fala em natureza da atividade. Esse é o ponto. Então, no caso concreto, é que tem que se verificar se aquela atividade é de natureza urbana ou natureza rural. No mais, o que difere tanto dessa a previdenciária, vamos chamar aqui de urbana? Os trabalhadores rurais, eles têm direito à aposentadoria por idade com idade reduzida em relação aos trabalhados urbanos. 5 anos. De 5 anos menos. Claro que aí tem uma subespécie, eu diria, de trabalhadores rurais, que são os segurados especiais, que aí sim se diferenciam completamente, que são aqueles que trabalham em regime de economia familiar. Esses têm todo um regramento diferenciado. Mas o empregado rural do empregado urbano tem 2 diferenças básicas. Uma é a aposentadoria com idade reduzida e a segunda é uma série de regras de transição, porque até a lei atual, até a lei 8.213, eles estavam num outro regime, chamada Previdência Rural, Pró-Rural, Programa de Assistência do Trabalhador Rural. Depois é que eles foram abrangidos, abarcados pelo regime geral da Previdência Social e equiparados. Mas essa transição, ela teve que levar em consideração o fato de que antes eles não eram
abrangidos pela Previdência como um todo. Então, por isso, para eles, existem muitas regras de transição. Então, são basicamente essas duas diferenças no que se refere aos empregados rurais e urbanos. E como é que eram tratados antes, então, da Constituição Então, no de período 88? anterior à Constituição, à legislação atual, eles tinham, por exemplo, só benefício de meio salário, só o chefe de família tinha benefício. Então, eles tinham um tratamento muito menos protetivo do que os trabalhadores urbanos e muito menos protetivo do que os próprios trabalhadores rurais têm hoje. Então, na verdade, a primeira experiência de previdência rural que efetivamente foi levada e feito, que foi com a Lei Complementar 11 de 71, ela foi uma inclusão tímida, muito tímida dessa categoria. E veja que num período em que predominava a população rural, né, quer dizer, a primeira experiência de previdência rural aconteceu quando aconteceu a virada, quando a população urbana passou a superar o rural, foi quando os rurais passaram a ter algum direito. Até ali não tinha nada, né? Não tinha nada, nem a CLT abrangia eles. Então, o setor rural, ele sempre foi visto de uma forma menos importante. Até hoje é um pouco assim, mas já foi muito mais visto de uma forma menos importante do que o setor urbano. Investimentos, tudo. Talvez aí uma das provas é justamente esse êxodo rural que as cidades hoje têm que receber toda essa população, talvez poderia estar produzindo e até junto à família. Muitas pessoas saíram do meio rural, teve uma mestranda que fez um trabalho sobre isso na Universidade Federal de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. Ela fez um trabalho identificando justamente, através de pesquisa de campo, por que as pessoas teriam saído do meio rural. E muitas pessoas apontaram como uma das razões a falta de perspectiva de um dia se aposentar. Então, essa ausência de perspectiva, ou, veja que assim, uma pessoa da família com direito ao benefício de meio salário aos 65 anos de idade é quase nada, perto do que nós temos hoje. Um já não é nada. Então, e meio, então? Veja que era muito restrito realmente a inclusão previdenciária anterior à Constituição de 88. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Jane Berwanger. Ela que ao longo da semana ministrou o curso sobre direito previdenciário, já dirigido para a área rural. A professora Jane, que é advogada, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul e também de outras instituições e doutoranda em Direito pela PUC de São Paulo. O tema das aulas da professora Jane os temas foram histórico e aspectos gerais, foi o tema da aula 1, 2, segurados rurais, 3, deixa eu ver aqui, segurados especiais, quarta aula, comprovação da atividade rural e a quinta e última aula, benefícios em espécie. Nós falávamos justamente de algumas questões, a diferença do trabalhador urbano, e aí, claro, na questão previdenciária, e também do rural. A contribuição é a mesma também ou não? Não, a dos empregados, sim. Hoje, desde 91, os empregados rurais e urbanos contribuem da mesma forma. Tem as alíquotas 8%, 9% e 11%, conforme a faixa salarial em que cada um se enquadra, né? Tem uma escadinha. Mas os segurados especiais, que são os agricultores familiares, esses têm uma contribuição diferenciada. A própria Constituição prevê isso. A própria Constituição diz que eles contribuirão com uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. E a lei deu cumprimento a isso. E isso, na verdade, vem lá desde a legislação antiga. Desde 1963 havia essa previsão, depois em 71, e repete-se esta forma. Porque veja que o salário do agricultor é quando ele vende a produção.
tem atividades que têm comercialização mensal, por exemplo, quem vende leite, hortifruti granjeiros, mas quem vende soja, trigo, milho, inúmeras outras atividades, vai vender 1, 2 vezes por ano. Então, é nesse momento em que ele vai contribuir. Vai depender da safra. Exatamente. Então, no momento que ele vende a sua produção, é que é feito o desconto pela empresa que compra e o recolhimento desta contribuição. Então, esse é o momento da contribuição dele. Então, tem que se levar em conta justamente a possibilidade. Seria como pedir que o empregado pagasse todas as contribuições em dezembro e não todos os meses. Quer dizer, em dezembro ele não vai ter dinheiro para pagar tudo. É a mesma coisa, fazendo o raciocínio inverso. O agricultor vai ter quando ele vender a produção. Nos outros meses ele não vai ter como pagar. Não tem do que descontar, não tem como recolher. Então, essa escolha foi uma escolha inteligente de tributar no momento em que ocorre a comercialização da produção e sobre a comercialização da produção. Ou seja, tendo como base de cálculo justamente esse elemento. Ou seja, se ele vende muito, ele vai contribuir mais. Se ele vende menos, ele vai contribuir menos. Então, esse é o salário dele e é nesse momento, e é sobre isso que me parece que muito acertadamente foi instituída a contribuição do agricultor familiar. Você antecipou uma pergunta que eu lhe fazer, se essa forma seria a ideal. Agora, nós ainda no Brasil, nós não temos uma fuga dessa obrigatoriedade, dessas contribuições, não. E aí, volta e meia, o Ministério Público do Trabalho está em cima, está em algumas fazendas, em especial na sucroalcooleira, que eu não sei, inclusive, desculpe se eu estiver errado, se estaria enquadrada justamente como rural, por exemplo. Está. Bem, então, na área do empregado rural, a realidade que se coloca, e são dados oficiais do IBGE, que apenas 30% dos empregados têm carteira assinada. 30%? Apenas 30%. Ou seja, a maioria vive na informalidade. Entre 93 e 2008, mais de 30 trabalhadores foram retirados de fazendas em situação de escravidão. Veja que agora, nos últimos dias, foi aprovado no Congresso, na Câmara, enfim, projeto que trata da PEC contra o trabalho escravo. Então, no Brasil, em pleno século XXI, ainda tem que se discutir escravidão. E é basicamente no meio rural. Afastado de tudo, da comunicação, sem recursos, sem documento, enfim. Então, na área do empregado rural, esse é o maior problema. Já na área do segurado especial, do agricultor familiar, o problema é que, veja assim, você como empregado, se você contribui, a tua contribuição está lá no sistema da Previdência Social. Já no caso do segurado especial, não é assim que ocorre. Ele contribui, a empresa compra a produção, desconta e recolhe, só que ao fazer este recolhimento, soma de todos os produtores e recolhe numa única guia. Ela não identifica quem foram os contribuintes. Então, essa falta de cruzamento de dados acaba fazendo com que haja uma sonegação muito grande. Teve um estudo do Dr. Guilherme Delgado, da Unicamp, do ano de 2001, se não me engano, 2001, em que ele demonstrou que apenas 22% do que o agricultor contribui chega até os cofres da Previdência. Então, em algum lugar do caminho, acaba não indo os recursos para os cofres da Previdência Social. Há uma deficiência muito grande de fiscalização nas duas áreas, tanto do empregado quanto do agricultor familiar. E isso acaba fazendo com que o volume de contribuições vindos da área rural seja muito inferior ao desejável e até ao projetado a partir da própria realidade rural. Então, esse é um problema também que afeta uma grande parte de trabalhadores rurais. Muito se fala na burocracia para se aposentar. E aí eu poderia aqui dizer, na área urbana, e lhe pergunto, no meio rural é igual ou é até mais? É igual, até mais, mas não teria motivos para ser. Porque a normatização do INSS, ela é muito generosa para com a comprovação da atividade rural. Se a normatização do INSS fosse seguida, nós não teríamos milhares de processos que nós temos hoje, porque ela indica soluções. Ela diz, por exemplo, que um documento de prova vale para 15 anos, desde que a pessoa
efetivamente desempenhou a atividade? Bom, aí você vai me perguntar, e como é que o INSS vai saber? Existem procedimentos que começam com a entrevista do segurado, oitiva de testemunhas, pesquisa na localidade, se for o caso, para confirmar o efetivo exercício da atividade. Então, essa forma prevista na normatização, ela é muito boa. Mas não é utilizada. O servidor fica em dúvida, muitos chefes de agência criam regras para a sua cidade, enfim, vão criando obstáculos não previstos na normatização. Eu diria assim, o sonho seria aplicar a normatização, já teríamos um grande caminho andado no sentido de dar efetividade aos direitos dos trabalhadores rurais. Ok. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Jane Berwanger, ela que ao longo da semana ministrou o curso Direito Previdenciário. Bom, pelo sotaque, acho que não dá para negar que você é gaúcha, né? Sou gaúcha. De onde? Roque Gonzales, uma cidade no noroeste do estado, divisa com a Argentina. Seu estudo, bom, eu não sei, mas depois foi para Porto Alegre, Eu trabalhei na agricultura até os 21 anos. Trabalhei realmente. Daí que está, então, a escolha? É um pouco, mas também tem muito a ver com meu pai. O meu pai foi sindicalista. O meu pai esteve presente quando quando foi pago o primeiro benefício sob a vigência da Lei Complementar 11 de 71 e quando foi pago o primeiro benefício sob a Lei 8.213 de 91. Então, ele era sindicalista, então eu me envolvi muito sempre nessa área de previdência rural, enfim. E depois eu fui fazer direito em Erechim. Formei em Erechim, trabalhei um tempo e vim a Porto Alegre para trabalhar na Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG. Então, ali que eu pude me inteirar muito mais, estudar muito mais a área rural e especialmente a previdência. A primeira coisa que eu me deparei, assim, que me surpreendeu muito, eu recém-formada, é que havia muita dúvida e muito problema de previdência. Eu estava preparada para resolver problemas de crédito rural, direito agrário, mas eu não estava preparada. Então, foi a necessidade que fez com que eu estudasse. E aí eu fiz o mestrado em Direitos Sociais e optei por escrever até a dissertação sobre a previdência rural, demonstrando toda essa sistemática diferenciada. E hoje, no doutorado, eu continuo estudando Previdência Rural. Foi uma sugestão do professor orientador, Dr. Wagner Balera, que eu escrevesse sobre o segurado especial, que tem tanta especificidade, e estou aqui quase concluindo o doutorado, né, nessa área também. Qual o tema da tese? Conceito jurídico do segurado especial. Esse é o tema da tese. Então, seus trabalhos todos voltados na Quase área todos da Previdência voltados Rural. à Previdência Rural. E eu diria assim, existe uma demanda muito grande ainda. Eu dou muita aula em pós-graduação, quase toda sobre Previdência Rural, justamente porque há muita discussão em torno da matéria ainda, apesar de já passados 20 anos da lei, ainda 30% dos processos nos tribunais discutem matéria de Previdência Rural, segundo dados da Advocacia Geral da União. Então, muita coisa, né? É muita coisa. Talvez estaria voltado àquele ponto que nós comentamos, talvez a burocracia. A burocracia, o entendimento muito subjetivo, eu acho que não é rural, eu acho que deveria isso, eu acho que deveria aquilo. Isso prejudica bastante o sistema previdenciário, né? Como um todo, não só a área rural, mas como um todo. Bem, vamos aqui para as indicações de leitura da professora Jane. Previdência Rural e Inclusão Social, primeira obra que ela nos apresenta. Esta aqui, que inclusive é da própria professora Jane Lúcia Wilhelm. É isso, está certo? Isso. Wilhelm. Meio complicado. Berwanger. Essa foi a dissertação de mestrado que eu fiz. Se você fizer uma pesquisa, é a primeira obra a partir da lei nova que trata de 91, que trata de previdência rural. Tem muita procura justamente porque
pouca gente escreve sobre essa área, porque é tão diferente da área previdenciária como um todo. Esta segunda, Previdência do Trabalhador Rural em Debate. Esta obra eu escrevi com uma juíza federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, Simone Barbiza Fortes. Coordenamos em conjunto a obra, mas tem vários autores e são vários artigos sobre temas específicos. Tem sobre pensão por morte, tem sobre contribuições, sobre a mulher trabalhadora rural, enfim, olhando o trabalhador rural sob diferentes aspectos, também tudo previdenciário. A Previdência na área rural, benefícios e custeio. O Dr. Luiz Kerbauí, meu colega de doutorado, é uma obra que acrescenta muito também na Previdência Rural, também destacada. Muitas coisas a gente partilha, né, outras nem tanto, mas é importante a gente também diversificar a produção acadêmica e poder oportunizar outras opiniões, né? Previdência Social nos 20 anos das leis 8.212 de 91 e 8.213 de 91 e nos 10 anos dos juizados especiais federais. Esta obra é coordenada com a doutora Melissa Folmo, né, ela que era presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, até eu assumi em março deste ano. E ali também tem vários artigos, mais temas emergentes do direito previdenciário, onde tem 2 artigos também voltados à área rural, né, um que é meu e um do doutor Fábio Luiz dos Passos. São 2 artigos voltados à área rural. Revista Brasileira Direito Previdenciário. Essa revista ela é editada a cada 2 meses, é a revista do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário. Eu gosto sempre de divulgar porque as pessoas que gostam de escrever e emitir a sua opinião de uma forma científica estão convidadas, inclusive, a escrever, enviar para o IBDP artigos que queiram publicar. Os artigos são selecionados por uma equipe de doutores que vão, então, ver quais os artigos mais se adequam, enfim, também uma oportunidade de publicação. E ali também sempre a gente busca contemplar não só benefícios rurais, mas os temas em maior discussão no direito previdenciário atualmente. Ela está disponível no formato impresso ou também na internet? Somente no formato impresso. Agora a editora Lex Magister também passará a disponibilizar no formato eletrônico, mas ainda não está disponível, hoje só no formato impresso. Ok. Além dessas, tem mais alguma obra que você indicaria? Eu indicaria as obras do professor Wagner Balera, que é um dos maiores doutrinadores de direito previdenciário do Brasil. Há muitos anos escreve e se dedica a essa matéria. Ele tem várias obras publicadas, por editoras diferentes, inclusive. Eu destacaria 2, principalmente para os alunos que estão começando a estudar o direito previdenciário. Que um é Sistema de Seguridade Social, que é editado pela LTR, e outro que é Noções Preliminares de Direito Previdenciário. São livros mais básicos para quem está começando, para quem começa a se, vamos dizer assim, se familiarizar com o direito previdenciário. E também eu indicaria algumas obras de processo previdenciário, com destaque para uma obra chamada Direito Processual Previdenciário, do Dr. José Antônio Savares, que é um juiz federal, que tem feito um trabalho muito bom no sentido de demonstrar a dinâmica do processo previdenciário, que ela é um pouco diferente porque hoje a maioria dos processos que tratam de matéria previdenciária, a maioria tramita nos juizados especiais federais, que obedecem todo um rito diferenciado. Então, esta obra é muito boa, para quem quer advogar no direito previdenciário, é fantástica, porque vai ensinando, vai dando dicas de como processualmente levar adiante a sua causa. Então, essa obra é muito boa. E também uma outra obra do mesmo autor, que chama-se Recursos nos Juizados Especiais Federais. Para quem não é habituado a trabalhar com os juizados, é fundamental porque, como eu disse, obedece toda uma sistemática diferente e isso ele consegue trabalhar muito bem nestas 2 obras que são específicas sobre o processo previdenciário. Bem, eu agradeço a professora Jane Berwanger. Lembro que você pode participar do programa. O endereço é saberdireito@stf.jus.br e o Saber Direito está disponível no canal da TV Justiça na internet. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.